Bom, vamos dar as boas-vindas, então, para o pessoal que está chegando, para o nosso podcast Engenharia Limitada. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber o engenheiro Emiliano. E gostaria que tu falasse um pouco, então, te apresentasse aí para o pessoal te conhecer. É um prazer estar aqui. Meu nome é Emiliano Duncan Aita, tenho 45 anos, nasci em Porto Alegre. Cursei Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 1997 até 2001. Nesse período consegui, desde os 4 anos e meio que eu fiquei na universidade, consegui trabalhar e estagiar durante 4 anos. Tive uma carreira na parte de gerenciamento de canteiro de obras, que eu imaginei que ia ser minha vida. E com o tempo fui resgatando a parte técnica da parte que eu achava mais nobre da faculdade, que era os cálculos. E acabou virando meu hobby de final de semana e estudando de novo e retomando o material de projeto estrutural que eu fiz as cadeiras eletivas da faculdade eu fiz em construção civil e estruturas. Então, meus finais de semana, minha diversão era retomar a parte intelectual assim, que a gente teve bem importante da faculdade, que foi a parte de cálculo. E com o tempo acabou virando minha segunda renda. Montei um escritório de projeto estrutural e continuei desenvolvendo. Durante o horário comercial eu executava obras e também na parte livre fazia projetos. Então consegui retomar a parte que eu mais gostava da engenharia, que era a engenharia em si, e não só o trabalho de gerenciamento de canteiro de obras, que é 90% incomodação e 10% engenharia. Então, com o tempo, fui migrando para os projetos estruturais. Então, tive meu escritório de 2009 até agora a gente tem ainda um pouco ainda de projetos. Mas isso que tu falou, que tu começou e tal com gerenciamento de canteiros, eu acho que foi excelente, com certeza. O que tu aprendeu no gerenciamento te trouxe muita informação para o projeto, né? Aquela dúvida de como é que faz a dobra, né, de determinada armadura, enfim, a forma, o escoramento. Com certeza, essas questões, tu nascendo dentro de um escritório de projeto, tu tem que perguntar para alguém, né? Ou um engenheiro mais velho que vai te explicar, mas no teu caso, sem dúvida, essa experiência ajudou bastante. Foi bem importante, Carlos, porque as pessoas têm... trabalhar com projetos é uma responsabilidade muito grande, principalmente projeto estrutural. Como eu vinha de canteiro de obra, eu fiquei de 97 até 2010 executando obras, nada era estranho. Sim. Então, e também eu vinha de projetos basicamente residenciais e meus clientes também eram residenciais. Sim. Então, eu tinha uma visão da parte de... Nem existia o BIM ainda naquela época e a gente não tinha problema de incompatibilidade porque eu entendia de elétrica, de hidráulica, de climatização. Então, o projeto, a concepção já parava bastante para voltar para a arquitetura e fazer as perguntas corretas para o projeto não ter retrabalho. Então, o que eu posso dizer? Tive uma carreira muito longa de projeto estrutural que praticamente não teve retrabalho, não teve incomodações e problemas relacionados a má engenharia. Então, sim, acho que foi bem importante isso aí. Achei que eu fosse me diferenciar bastante também na parte de projetos. O que aconteceu também que muitos clientes acabaram vendo essa parte que eu tinha de conhecimento global. E de compatibilizar dentro do global, estrutural. Eu acabei também, nosso escritório de projetos acabou virando também um escritório completo. A gente fazia estrutura, elétrica, hidráulica, climatização, ventilação mecânica. A única coisa que eu terceirizava era o PPCI, a gente fazia compatibilização já junto com tudo. Então, a gente conseguiu fazer um produto muito diferenciado no mercado. Uma coisa legal, que quando eu estava na faculdade e eu estava estagiando na minha primeira obra, eu abri os projetos pela primeira vez, assim, de um prédio de 8 andares, 38 apartamentos, 32 apartamentos. E aí, um dia eu sonhava assim, puxa, eu queria um dia projetar um prédio, todas as disciplinas. Então, foi lá, quantos anos depois, quando o meu escritório começou a fazer todas as disciplinas, eu chamei para mim, assim, uma parte tanto de responsabilidade quanto divertida de... Eu li todas as normas que tu pode pensar de hidráulica, Sim. que dizem respeito a um prédio comercial, a um prédio residencial.
todas de elétrica. Então, assim, como eu tinha pessoas bem qualificadas para fazer essas coisas, eu precisava saber tanto quanto elas. Então, eu acabei lendo todas essas normas e o primeiro prédio que a gente pegou com todas as disciplinas, eu fiz ele sozinho. Sozinho em BIM, fiz ele em 3D, fiz toda a documentação, tá? Foi um prédio também de 8 andares, tá? Sim. E hoje foi bem divertido que eu entreguei esse projeto, a obra foi executada e o cliente nunca me ligou para qualquer tipo de problema. Raro. Seja elétrico, seja hidráulico, seja estrutural. Então, me orgulho muito assim, de ter estudado a fundo e ter entregado uma obra que zero de incomodação. Hoje em dia o BIM é uma ferramenta que, se a gente usar ela e pegar esse conhecimento lá de antigamente, ajuda muito, principalmente nessa questão de compatibilizar as disciplinas, né? Porque a pessoa que vai trabalhar com BIM não é mais aqueles riscos numa prancha. Então precisa entender de obra mesmo. Não é só de projeto. Tu precisa entender de obra. Então, chega no escritório, às vezes não é bem um engenheiro que projeta. Tu vai ver o projeto de elétrica e hidráulica, é um pessoal mais técnico. Então acaba que em BIM dá muito mais trabalho. Tu não consegue repassar esse preço para o cliente. Então acaba que fica nesse dilema. Eles colocam, acaba tendo que, se tu tiver que colocar alguém menos qualificado para o projeto, tu não consegue entregar o projeto que tu quer. Então ficou nesse problema aí que até a gente acabou parando de fazer a parte de complementares, então acabamos ficando só no projeto estrutural mesmo hoje, né? Infelizmente, para a gente pensou que fosse, nossa diferenciação acabou sendo o nosso problema, né? Eu acho que ainda é um diferencial, né? O BIM, mas acho que tem que ter muito esse cuidado, desse olhar mais profundo para a obra, porque senão muitas vezes, né, o que a gente está vendo aqui é aquele 3D maravilhoso e tal, mas, né, às vezes a gente está se esquecendo né, de voltar um pouquinho antes assim e pensar na obra, né? Isso eu tenho também assim acontecido comigo, né? Muitas vezes tu recebe um projeto assim que às vezes talvez não tenha um aprofundamento melhor, talvez, né? Um olhar mais do dia a dia mesmo, né? Não, aí daí a gente já que tem um pouco mais de experiência assim já consegue pensar melhor, mas será que isso vai funcionar realmente, né? Então não é uma crítica, bem pelo contrário, a gente usa também, acho maravilhoso, mas acho que sempre é bom pensar um pouco na obra, né? Eu fazia as nossas apresentações comerciais assim para clientes a serem clientes. E como chegava para mim, como projetista estrutural, chegava os projetos elétricos e hidráulicos de outros clientes. Sim. De outros projetistas. E aí acabei fazendo uns prints assim de alguns projetos e tinha alguns escritórios que já trabalhavam em BIM há um tempinho. Aí tu olhava assim, toda a tubulação de média tensão passando por dentro da piscina. Então, assim, atravessando a piscina. Pelo BIM, tudo bem. O cara não sabe nem AutoCAD, vai fazer em BIM. Não é que o escritório seja ruim, é que tem que botar pessoas ali para fazer funcionar e essas pessoas vão fazer de qualquer jeito. Talvez um profissional mais experiente para olhar aquilo e avalizar, né? Não, ok, isso pode, isso não pode. Muitas vezes é um dilema que a gente está vivendo hoje, mas não é só no BIM, é engraçado, é em tudo, né? Hoje em dia a tecnologia ajuda, mas ela também te coloca em ciladas, né? Não, por exemplo, alguns escritórios fazem elétrica e hidráulica. Então, em AutoCAD, eles já não se falavam. Então, assim, faziam, na implantação, lançavam as caixas de telefonia e elétrica, e depois vinha o pessoal lançava de hidráulica e não olhava o que um fazia. Então, tinha caixa de hidráulica dentro de caixa de elétrica. E aí, o mesmo problema continua acontecendo em BIM. E era uma das nossas apresentações. Olha, o pessoal, sabe, não adianta pagar pouco que tu vai receber o que tu tá pagando. Então, a gente tentava botar algum valor alguma diferenciação de valor no nosso trabalho. Né? Sim, exatamente pela tua experiência, né? Eu acho muito válido essa questão, assim, do profissional que trabalhou na obra, independente do que for, né? Para depois virar projetista, né? Porque ele já sabe o que o cliente vai perguntar, né? O problema que vai dar e tal, como é que vai transportar, como é que vai montar, como é que vai fazer escoramento, né? Tudo isso, né? Tudo isso agrega valor no projeto se a gente já tem essa informação e consegue colocar no projeto, né? Claro. Não, e assim, a parte também
de fazer o projeto estrutural. Claro, né, Carlos, a gente trabalhou vários projetos juntos aí, e a parte de concreto armado, ela é bem mais respeitada do que o projeto de uma cobertura metálica. Com certeza. Então, tu chega num projeto, entrega um projeto de estrutura, as pessoas não propõem modificações. Sim. Tu já teve uma concepção com o construtor, mas se ele vai chamar um empreiteiro, o empreiteiro não vai dizer para tirar um pilar, ou mudar a seção do pilar, ou essa viga... Sim. O projeto de estrutura de concreto, ele é muito mais respeitado pela concepção. Já de estrutura metálica é aquela que a gente sempre falava. Sim. Poxa, o cara tem um perfil sobrando lá... Quer usar. E aí começa tudo de novo, devolve o projeto. Então, tem algumas facilidades de fazer o concreto armado ao invés de uma estrutura metálica. Sem dúvida. E até vamos dizer assim, ainda no Brasil, a estrutura metálica, apesar de já ter há muitos anos, as pessoas ainda vêm com uma coisa mais nova, né? A industrialização no geral, eu diria, né? Que ainda está engatinhando no Brasil, né? Apesar de que a gente já tem muita, a gente cada vez está entrando mais, mas daqui a pouco, para alguns clientes, eles ainda preferem o mais convencional, né? Sim. Em todos os sentidos, né? Tá bem. Eu queria falar contigo também um pouquinho, que eu sei que tu é vice-presidente da Sociedade de Engenharia. Então, eu queria que tu falasse, assim, explicasse para o pessoal que está nos assistindo, como é que está sendo essa experiência, como é que isso chegou, como é que aconteceu e tal. Em 2019 eu fui convidado para fazer parte mais ativa da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, é um trabalho voluntário, e nessa última gestão eu fui convidado para ser segundo vice-presidente. Tá? O nosso presidente é o Walter Lídio Nunes, da CMPC, uma pessoa fantástica e faz uma mentoria fantástica com o pessoal lá. Então, hoje a gente está... o que acontece? A Sociedade de Engenharia ela teve um papel fundamental na história do Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, a arquitetura nem era tão desenvolvida aqui no Rio Grande do Sul que a Sociedade de Engenharia, com seus engenheiros e alguns arquitetos, desenvolveu o plano diretor de Porto Alegre. Tá? Foi o plano da primeira capital do Brasil. Sim, primeiro plano diretor. Tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o DAER saiu de dentro da Sociedade de Engenharia, o CREA, o SENGE, o Sindicato dos Engenheiros SENGE, né? O que acontece? Também o Instituto de Informática da URGS também foi concebido dentro da Sociedade de Engenharia. Então, hoje, a gente já tem vários órgãos e várias entidades especializadas, mas muita coisa não tinha no passado. Então, teve todo esse papel fundamental da Sociedade de Engenharia de impulsionar a tecnologia, a engenharia no Rio Grande do Sul. Hoje está com um papel, a gente está tentando restabelecer um pouco dessa importância que teve, mesmo assim, ainda é uma opinião importante. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu acho que foi o governador, talvez o governador Pedro Simon, não lembro. As pessoas estavam com dúvida se faziam a Estrada do Mar ou não, se era uma besteira a Estrada do Mar. Ele pediu pediu um parecer, né, da Sociedade de Engenharia. Tu vê, a Estrada do Mar é do mesmo jeito que é desde da sua concepção. E tá lá perfeita. E continua sendo usada. Não tem acostamento, não tem um monte de coisa, podia ter sido duplicado. Mas ela é muito bem construída. Mas é do mesmo jeito que foi feito. Então, assim, a gente não consegue imaginar ainda o litoral sem Estrada do Mar, apesar de toda a duplicação da BR-101, Então, são questões, assim, por exemplo, tempo da Riocel, perguntar pareceres de viabilidade, se o Rio Grande do Sul deveria ter esse tipo de indústria ou não. Então, a Sociedade de Engenharia sempre se posicionou a favor do desenvolvimento. Né? Então, um dos lemas lá da Sociedade de Engenharia é a erradicação da pobreza através da engenharia. Né? Então, a engenharia é serviço da sociedade, do bem comum. Bom. Pois é, então, já que tu puxou esse assunto aí, eu queria te falar a respeito, assim, da nossa infeliz enchente que a gente teve aqui em Porto Alegre, assim, como que lá dentro da sociedade, assim, o que está acontecendo nesse sentido para reconstrução, algum projeto, alguma coisa para ajudar nessas? Ontem teve a reunião almoço do conselho e está sendo preparada uma carta, já está, logo já vai para a imprensa uma carta se posicionando em relação à questão das enchentes. Tá?
Sobre a carta eu não vou comentar porque ela vai sair agora. Realmente eles acabaram focando em Porto Alegre. Mas o que nos impressionou mesmo foi a quantidade de informações, o que eu posso dizer, incompletas ou inverídicas sobre o sistema de proteção de enchentes de Porto Alegre, tá? Então, assim, vou entrar... posso falar? Eu vou falar sobre a minha experiência pessoal. Eu estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiquei 2 anos no IPH, tá, estudando hidráulica, e nunca ouvi falar de um sistema de proteção contra enchentes em Porto Alegre. Poxa, claro, o meu foco, o meu interesse era em construção civil e projetos estruturais, tá? Então eu chamei lá o pessoal no meu grupo de formandos lá da Federal e eu perguntei, olha pessoal, alguém lembra de ter ouvido falar dentro de alguma aula, de alguma coisa, sobre o sistema de proteção contra enchentes de Porto Alegre? Ninguém. E era a turma do pessoal que também se formou e não rodar em nada. Era realmente Sim, a turma sim. Era a turma ali do pessoal bem diferenciado. E aí, teve uma colega que fez mestrado, fez pós-graduação no IPH. Também não sabia de absolutamente nada desse assunto, tá? Então, a gente vê que não são só os leigos que não sabiam. Então, o esquema foi esquecido. Foi esquecido, tá? Então, a gente ontem teve várias pessoas entendidas do assunto, se pronunciaram dentro lá do almoço e eu fiquei pasmo com a quantidade de informação que eu não tinha, tá? Claro, minha área é outra, não é hidráulica, mas assim, eu não tinha, outras pessoas lá não tinham, e eu não vi em nenhum lugar da imprensa e nem do que for. Então, o que acontece? Eu solicitei ontem mesmo na reunião que depois dessa carta que só envolve Porto Alegre, que seja seja publicado. Já tem um grupo para isso, não foi ontem que está sendo feito. Tem um grupo para tratar desse assunto da enchente e para ver o que deve ser feito. Da sociedade mesmo, entre as câmeras, da sociedade de engenharia, porque assim, havia saído ano passado um manifesto lá do IPH que algumas pessoas viram como praticamente está vendendo um trabalho, entendeu? Então, para isso que a sociedade de engenharia serve, ela é isenta de conflito de interesses. Então, a gente filtra as informações e junto com os outros voluntários, tenta montar algo que seja de interesse da sociedade, não de grupos particulares. Então, esse grupo está montando esse trabalho, né? E eu pedi que as informações que ontem foram impressionantes, foram 3 pessoas bem entendidas do assunto que falaram coisas completamente diferentes. Então, eu falei que essas coisas têm que ser alinhadas e essas informações devam ser alinhadas para que cheguem no público informações coerentes. Pois é, a gente falando então, né, sobre tudo isso que aconteceu, mas eu vejo que talvez não seja nem assim da gente pensar em responsabilidades tudo isso que aconteceu, né? Porque uma coisa que veio se arrastando ao longo de gestões assim de governo, né? Quer dizer, no meu entendimento, eu vejo que talvez tenha falhas de manutenção do sistema, ou o sistema ser falho por natureza, mas eu acho difícil achar um culpado. Foi bem interessante, ontem foi bem esclarecedor, tá? Porque o que acontece? Eu nem sabia que tinham casas de bombas, uma quantidade imensa de casas de bombas no centro. Então, o que aconteceu? Ontem na reunião, estava uma pessoa da Stemac lá. Sim. E as pessoas disseram, não, tem que alugar, precisa alugar geradores, não sei o quê. Não sei. Esses geradores não existem para alugar, porque as bombas têm uma potência muito, muito alta. Então, assim, precisa todo um trabalho para adquirir geradores, construir reforço em cima das casas de bomba, colocar o gerador onde não vai pegar água. Sim, tá? Sim. Então tem toda essa questão. E aí ele contou que ele foi visitar essas casas de bomba, elas são completamente depredadas. Tá? Então tem todo um aspecto social, a gente sabe, prendem uma pessoa no centro, soltam 5 minutos depois. Tem pessoas que já foram presas mais de 40 vezes, tem reportagem sobre isso. Então ele diz assim, poxa, tu vai lá, tu vai organizar essas casas de bomba, tá? Elas têm, quem faz a vigilância é a Cotravipa, que não é nenhuma empresa de vigilância. Então, se tu se reformarem todas essas casas de bombas, em uma semana já está tudo destruído de novo. Então, essa é uma questão
é uma questão, Fundamental, né? é uma questão social, não é questão técnica. Sim. Então envolve todo esse tipo de assunto. Mencionaram também, tá? Seria legal, eu acho. O que acontece? Eu sou engenheiro civil, eu fiquei 2 anos estudando dentro do IPH durante a graduação e não sabia desse assunto. Então, assim, eu nunca me pronunciei. A Sociedade de Engenharia, há 2 anos atrás, 2 anos atrás, emitiu uma carta, um parecer, dizendo que o muro da Mauá não deveria ser retirado. Tá? Havia vários políticos que iam tirar o muro da Mauá, Eu lembro. porque... Teve um plebiscito, não? Não sei. Teve um projeto. É. Teve um projeto que aprovava a retirada do muro da Mauá. Então, o que acontece? Eu, como engenheiro civil, eu falava assim, olha, eu preciso ver os cortes, preciso ver o projeto para chegar a alguma conclusão. Porque, vamos lá, poxa, tu bota um muro aqui, a água pode entrar lá pelo gasômetro. Não, eu preciso ver se o gasômetro é mais alto, não precisa de uma continuidade do muro. A gente precisa ver os cortes e entender por que o muro da Mauá foi concebido. Tá? Então, o que acontece? A enchente aconteceu em 41 e o projeto e o sistema de prevenção contra enchentes foi feito em 1960. Ok, realmente teve uma importância, não foi feito em 1942. Precisou fazer todo um projeto para angariar fundos para fazer isso daí. Tá? Foi um órgão que hoje não existe mais, o DNOAS, uma coisa assim, do governo passado, daquela época. Tá? Então, assim, teve todo um cuidado para fazer isso daí. Só que, assim, ontem foi mencionado que as bombas não fariam diferença. Por quê? Tem todo um sistema de diques. Agora todo mundo é entendido de diques, tá? Que antes para nós era BR-101, era Freeway, era Castelo Branco. No próprio Beira-Rio aqui. Agora são diques, né? Antes eram ruas ou avenidas, tá? Agora todo mundo é entendido de dique. Um dique falhou, dique não sei... Mas que dique é esse? Poxa vida. Aí tu vai entender. O que acontece, tá? A Freeway, tá? Tem uma altura que serve para conter água de Porto Alegre. Então, assim, Canoas não tem uma proteção. E o que acontece? Se tu for ver lá na Fiergues, a gente tem a Freeway, que é um dique. Só que a entrada de Cachoeirinha passa por dentro do dique. Sim. Era para passar por cima. Sim. Entendeu? Então, ali já é um ponto falho. Não existe, então, esse sistema de proteção. Porque conceberam errado a entrada. Não terminaram ou conceberam errado aquela entrada da cidade. Sim. Então, por ali passa água. A mesma coisa é na... Ele foi concebido por parte, talvez não tenha se olhado um plano diretor de todo esse projeto, né? Exatamente. Olhando todas as falhas, né? Porque o que acontece? Disseram que foi um período de retorno de 300 anos. Tá bom, mas eu imaginava que tinha sido 100 anos. Ou 50 anos. 50 anos, 1941 já estourou, entendeu? Sim. Então, 100 anos, 2024 estava perto. O que seja, claro. Então, o que acontece? A gente não imaginava que fosse acontecer 2 anos consecutivos de enchente. Então, assim, para a pessoa que não... A gente fez hidrologia, a gente entende de período de retorno. Não quer dizer que está marcado no relógio que a cada 80 anos isso tem que acontecer. Sim. O que acontece? Mas naquele período pode voltar a acontecer, né? Claro. É estatístico, né? É estatístico. Então, o que acontece com a estatística também? A gente tem muito pouco histórico, porque a humanidade começou a calcular, começou a medir temperatura, pluviosidade em 1800 e alguma coisa. Cara, isso é muito pouco em termos de história, ontem, né? É ontem, entendeu? Então as pessoas falam em aquecimento global. Não, claro, a gente não deve poluir, não deve... Se tiver formas mais limpas, verdes de produzir, que não onerem os pobres, claro, a gente tem que ver isso daí. Só que a gente começou a medir temperatura ontem, entendeu? A Terra teve 7 períodos glaciais. Então, sim. Sim, perfeito. Então fica complicado da gente falar um pouco sobre isso, né? A gente chegou ontem na Terra. Não, eu acho que também uma coisa que é importante a gente falar, que é essa questão de... Que obviamente que todos os bairros e municípios ali que mais sofreram, eles são locais próximos ao rio, e às vezes até num banhado, né, de uma região que, via de regra, não poderia se construir, né? Não poderia ser feito um bairro, um loteamento ali, quer dizer, tendo opções de escolha, mas isso ninguém fala, né? Ninguém sabia. Eu não sabia. Por exemplo... Sabe que isso eu lembro muito bem do meu professor de hidráulica na faculdade falar, olha, cara,
o dia que tiver uma enchente em Porto Alegre, cara, o Sarandi vai ficar debaixo d'água. Isso me lembrou na hora. Eu lembrei dele falando disso, deu, nossa senhora, isso faz 20 anos atrás. E eu lembro disso. Isso me chamou muito a atenção. Mas é claro que isso ficou esquecido até acontecer, né? Pois é, agora a gente está em 2024, a gente vai aprender que por que as cidades acabam se construindo, as zonas mais nobres acabam sendo os pontos mais altos, né? Sim. Então, poxa, não, se sabe disso, né? Mas tu imagina só, as pessoas não teve essa memória. Quantos depósitos de empresas com todo estoque não estão ali no Navegante, São Geraldo, toda essa área que invadiu. Então, assim, a gente está trocando de sede lá, poxa, vai arranjar um carpete para instalar. Então, assim, tem que vir tudo de São Paulo, porque os estoques que tinham aqui em Porto Alegre estão tudo debaixo da água. Então, a gente faltou realmente o histórico, faltou, sabe? Muito embora a gente saiba que alguns bairros aqui em Porto Alegre, né, são recorrentes ali. Por exemplo, né, nessa região ali da Avenida Farrapos, por ali, a gente sabe que ali sempre é um local perto do aeroporto também, mesmo que não tenha acontecido antes, assim, a inundação que houve, mas sempre foram regiões que costumavam alagar, né? Relembrando as minhas épocas de obra, por exemplo, a areia, claro, hoje vem argamassa ensacada, já vem tudo industrializado, difícil ter cimento na obra, né? Então, a gente não recebe aquele montão de areia, ainda tem um pouco, mas as empresas que vendiam areia, elas ficavam tudo instaladas no Guaíba, elas dragavam o Guaíba e vendiam essa areia. E isso aí foi proibido pelo meio ambiente, Ministério Público, seja o que for. Então, o que acontece? Eu acredito que isso tenha causado, mesmo antes dessa enchente, muito mais recorrência lá no Delta do Jacuí, lá em Eldorado, em Guaíba, essas pessoas que toda hora estão perdendo tudo. Tá? Eu acredito que tenha aumentado a recorrência por causa disso. Né? No mínimo isso, né? Sem falar em todo esse efeito que teve agora dessa subida. Só que, na verdade, a gente não sabe, né? Bem provável, né? Falando de estatística, que se o rio está mais dragado, a gente não teria um nível tão alto. Né? Certamente não teria. Certamente. E a gente fica, claro, acho que às vezes até um pouco egoísta a gente falar sobre as responsabilidades aqui de Porto Alegre. Eu não sei realmente, eu nunca vi o projeto, eu não consigo ver as curvas, o planetimétrico, ver o que aconteceria. Por exemplo, se Porto Alegre funcionasse 100% e não tivéssemos enchente aqui, o que teria acontecido com Canoas? A água teria tudo lá? Porque ficou represada. Ela ficou represada e não foi lá pra Lagoa dos Patos. Ela ficou por aqui. Então, assim, Canoas teria pagado muito mais por isso. O nível. E nas outras cidades também, né? Pois é. Então, eu acho que não sei quem teria recursos para fazer isso, de fazer um vídeo explicativo, uma animação mostrando níveis, o que aconteceu, mostrando a água enchendo, assim, numa animação e a altura da freeway e a parte da entrada de Cachoeirinha, por exemplo. Então, todas essas coisas, a gente fica recebendo informações desencontradas, né? Principalmente até as pessoas técnicas, né? Eu acho o que a gente pode construir, assim, a partir disso tudo que aconteceu é ter um planejamento, assim, tanto de projeto, né, para melhorar essa questão e, sem dúvida, de manutenção também, né? Porque, por exemplo, na questão do muro, né, a gente vê que teve comporta que se rompeu, teve outra que não fechou, ou que estava vazando, né? Tem que ser um sistema que seja realmente estanque, né? Que ele consiga, assim, né? Mas, enfim, que bom. Enfim, a gente entrou nesse assunto aí em função, né, de saber aí o que a sociedade de engenharia estava fazendo e tal. Mas que bom, que bom. Vamos falar um pouquinho agora. Eu queria que tu falasse, então, dessa tua experiência como projetista de estruturas aí. E a gente já falou um pouco, mas como é que tu viu, assim, essa evolução, assim, desde lá no início, quando tu era estudante ainda, pessoal trabalhando na prancheta e tal, e até chegar no BIM hoje? Não, era legal, eu comecei, como minha família vem da engenharia, né, meu pai tinha uma construtora quando eu já estava na faculdade, e eu consegui... Como é que era antes? Antes era Lomando Aita. Lomando Aita, isso. E o que aconteceu? Eu fiz o primeiro semestre,
tirei as férias do primeiro semestre e terminou as férias, começou o segundo semestre, eu já saí trabalhando. Então, eu comecei muito cedo em obra, não sabia nada de engenharia, a gente só estava estudando cálculo e física, né? E mal um desenho técnico ali. E eu comecei a trabalhar em canteiro de obras. Então, eu era estagiário, eu não sabia nada, estava ali para contar tijolo, receber material, aprender como é que fazia, né? Então, mas, lá, passava a tarde toda nas obras lá, fazendo conferências, conferindo aço, prumo, alinhamento de parede, essas coisas. Então, com o tempo então assim, acabei primeiro trabalhando em obra para depois pegar o conhecimento técnico, né? A parte teórica de construção civil lá na Federal eu achei realmente muito fraca, né? Então, posso dizer que tive que ir atrás de mais conhecimento, livros, normas ali, porque eu achei a parte professores, sei lá, bons cientistas talvez, mas péssimos professores, né? Péssima didática. Eu não estudei na Federal, mas eu tenho, assim, o sentimento de que ela forma muito o aluno para seguir numa área mais acadêmica, né? De um mestrado, depois seguir, talvez, né, para o acadêmico também, enfim, para pesquisa. Mas também tem brilhantes profissionais aí. Eu acho que a formação formação que eu tive, posso dizer que me preparou para o futuro, tá? O presente ali não teve nada de diferencial, mas as dificuldades ali que a gente passou por toda a faculdade, acho que me deu confiança para o futuro buscar entender o que vinha de novo e ir atrás, sabe? Tanto que eu mudei de profissão, eu era engenheiro de obra, virei projetista de estruturas. Puxa, a mesma coisa que ser médico e veterinário. Sim. Sabe? Alguma coisa tem a ver, mas não, tu tem que ir tudo atrás, tudo de novo. Tive que reestudar todas as normas, tive que buscar todo tipo de material. Voltando ao assunto, perguntou como é que... A gente, quando a gente estava na faculdade, muita coisa... A gente fazia um projeto à mão, de projeto de estruturas, desenhava as vigas, desenhava a armadura, claro. No vegetal. Naquela época tinha o AutoCAD 12, que estava começando. Sim. Já haviam softwares de projeto estrutural, mas a gente não tinha acesso na faculdade hoje, como, por exemplo, a TQS coloca software para as universidades, para os alunos que tiverem interesse. Então, hoje em dia, a Autodesk fornece licenças para os alunos, então tem todo esse acesso que a gente não teve na nossa época. Claro. Né? E isso já vai familiarizando, né? A gente começar a aprender fazendo o projeto, né? A gente não pegou a época da régua de cálculo, mas a gente estava muito incipiente o computador pessoal, muita coisa a gente fazia no Excel, os escritórios estavam começando a resolver problemas mais complexos, matriciais e indo por esse caminho aí que foi desenvolvendo a engenharia. Então, na nossa época, acho que foi quando começou assim, tu poder modelar profissionalmente, os escritórios começaram a fazer o projeto mais de uma vez. De tu entregar para o cliente, antes de começar mesmo tu conseguir entregar, poxa, olha só, tô te entregando um estudo de laje nervurada, tô te entregando um estudo aqui com menos viga, tô te entregando com mais viga, tô te entregando com mais pilares. Então, tu conseguia receber escolhas. Não, eu vou gastar mais em material e vou economizar em tempo, em mão de obra. Vou gastar mais na estrutura, mas vou ter velocidade. Então, parou assim porque no início era um projeto feito uma vez só. Era feito à mão, era calculado uma vez só, um modelo. Tinha muito menos reunião, né? Exatamente. Chegava ali, a arquitetura te entregava todo um jogo de planta. Te vira. E entrega o teu projeto e tal, né? E aí, não sei se isso é bom ou ruim também, né? Ter menos reunião também. E aí a engenharia de projetos começou a virar... eu brinco, né? As pessoas dizem tu é calculista, tu era calculista. Não, calculista é o computador. Eu sou projetista. Então eu boto o computador para calcular várias vezes. Tá? Sim, então a gente entregava pro cliente e legal que cada cliente... Trabalhar com projetos é legal que cada projeto é um projeto. Não tem nada padronizado. Então, prédios muito parecidos, clientes diferentes escolhem tipologias diferentes, soluções diferentes. Um quer uma estrutura mais leve, outro quer uma estrutura mais pesada, economizando em aço. Então,
foi um trabalho sempre bem gratificante, né? Que bom, que bom. Emiliano, eu queria também eu sei que tu tem uma carreira que tu também trabalha no mercado financeiro. Então eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, mas colocando como que toda essa tua experiência de engenharia te ajuda nisso e tal, né? A pensar também nisso paralelamente. Um dos motivos pelo qual eu fui deixando hoje projeto estrutural é segundo plano. Então Sim. eu gosto muito de projeto estrutural, ainda tenho projetos, tenho clientes, tenho renda disso, mas eu fui notando aí, a gente teve aquele boom lá do 2011, 2012, da construção civil. 2008 ali, a gente achou uma que... crescente, né? Eu era jovem, a gente achava que ia durar para sempre, que o Brasil tava indo no caminho. E o meu pai já passou por vários ciclos econômicos. A gente tem ciclos econômicos. Sim. Então eu vi que eu não ia conseguir me desenvolver num setor que é quase que bipolar. Então Boa. A única profissão que eu descobri que eu conseguia ganhar dinheiro com o Brasil, bem ou mal, é no mercado financeiro, né? Então, com o tempo lá por 2017, eu comecei a me organizar para ir migrando para o mercado financeiro. Então, fui estudando, tirei certificações. Hoje eu sou gestor de fundo de investimento e carteiras administradas. Sou mais focado no exterior. A gente cuida da renda fixa aqui do pessoal no Brasil e boa parte dos investimentos e proteções a gente faz diretamente nos Estados Unidos. Eu tenho habilitação para gerir conta de qualquer pessoa que não seja residente americano. Tá? Então, é uma certificação bem difícil aqui no Brasil, poucas pessoas têm. E também eu tirei uma certificação internacional agora, são 3 anos de certificação, eu terminei a primeira delas agora em novembro, foi o segundo ano mais difícil da história, foram 65% de reprovação, tá? E eu consegui essa... Foi bem complicado ano passado, aí, essa façanha aí e as pessoas que fazem isso aí normalmente são pessoas mais jovens, né? Não tem família, não tem empresa, não tem trabalho. Então, puxa, fui prestar essa prova ali, era só gurizada. Não tem a sociedade, não tem o escritório de engenharia, ano passado eu era família. Um zumbi. A única coisa que eu me arrependi foi ter estudado demais, né? Eu brinco com isso, né? Porque, poxa, foi o segundo ano mais difícil da história e tinham 10 tópicos. Dos 10 tópicos, 8 deles eu atingi Mastery Level. Então, poxa, fiquei muito feliz, mas eu achei que agora esse ano eu vou estudar menos, aí vou conseguir viver um pouco mais. Né? Então, poxa, a parte de mercado financeiro é bem gratificante, tá? Eu consegui... eu sou focado em macroeconomia devido a nossos calos aqui que a gente tem por ser brasileiro e consegui prever bem antes do que todo mundo essa tendência da inteligência artificial. Consegui me posicionar muito cedo em inteligência artificial e consegui, poxa, ano passado foi um ano que eu acho que eu nunca vou conseguir vou repetir na minha vida. Tu falou, então eu queria te perguntar, hoje tu já tem inteligências artificiais ajudando o mercado financeiro? O que acontece? Tem, mas eu utilizo uma parte, tá? A gente tem inteligência... Hoje, qualquer pessoa comum consegue melhorar o seu trabalho com o ChatGPT, com o Gemini. Eu, por exemplo, uso o ChatGPT, acho. Pois faço muito, tu vai redigir um artigo, alguma coisa, claro. Um texto, poxa, tu vai lá e enumera as coisas que tu quer que sejam ditas e ele fala tu tenta alterar para deixar com a tua voz, né? Então assim... Tu modela ele, né? De acordo com o que tu modela de acordo. Então, assim, hoje eu tento me diferenciar no mercado financeiro. Eu tenho... Vamos lá. Os maiores gestores de investimento hoje no Brasil e alguns no exterior são engenheiros, tá? Então, assim, conseguem se sobressair em economia mais do que os economistas. Então, a gente tem uma forma de pensar bem diferenciada. Mais sistêmica, né? A gente tem uma forma sistêmica de pensar que nos diferencia bastante no mercado financeiro. Então, eu consigo enxergar... Mas mesmo assim, eu não uso a ciência de dados, a ciência de engenharia, como uma parte principal. Para mim, é um diferencial. Eu começo as minhas análises de forma macroeconômica, tá? Eu tento entender quais são as tendências globais e dali, dentro dessas tendências globais, eu tento para um segundo layer e para o layer de macroeconomia, que são as partes de ciclo de mercado.
tá? Que é ciclos de juros, ciclo de sentimentos, ciclo de emprego, desemprego, esse tipo de coisa. E daí para baixo a gente começa a refinar esses 2 layers para cima, tá? E aí começa a entrar a parte de engenharia mesmo, que a gente estudou e muito fácil de retomar, que é a parte de estatística, de probabilidades, tá? De correlações entre algumas coisas. E respondendo se eu estou usando inteligência artificial, ainda não estou nesse caminho porque eu estou utilizando a parte mesmo de ciência de dados, que é... A gente tem programadores aí, eu contrato gente... Programadores não, desenvolvedores, que agora o pessoal chama, né? Que eu uso gente na Índia, em outros lugares, para testar as minhas hipóteses de investimento. Então, alguma coisa eu consigo eu mesmo alterar nos códigos ali e deixar da forma do que eu preciso. Então, a gente tem formas de analisar dados macroeconômicos, analisar fundamentos de empresas, né? Existem, claro, dentro desses 12 layers, a gente começa a baixar para microeconomia, que são as empresas, e ali a gente analisa os fundamentos das empresas, que sejam se vai crescer os lucros, se tem alguma surpresa, se essa empresa está muito alavancada, se está um pouco alavancada, se isso está no preço, se não está. E daí a gente começa dali para baixo, começa a modelar a parte de dados, né? Então, existe o Data Science, que essa parte de ciência de dados, que é bem interessante para nós, engenheiro, é muito fácil de mexer, né? Sim, sem dúvida. É o básico, né? Para quem pensa nisso, sem dúvida, ter essa experiência já do básico da engenharia, vamos dizer assim, Pois né? eu acho que de uma forma ou de outra, lá, né? de uma forma ou de outra, eu acho que hoje eu faço engenharia econômica, Aplicada. engenharia financeira, realmente, sabe? Porque uma coisa que me diferenciou muito no mercado financeiro por ter vindo da engenharia, que não é engenharia, é a parte comportamental. Como eu trabalhei muito tempo em obra, tu precisa entender muito das motivações das pessoas. Perfil, né? Perfil, a motivação. Então, assim, eu falo quando eu conheço um psiquiatra, um psicólogo, Isso eu falo assim, poxa, tu quer conhecer... Engenheiro é um psicólogo também, né? Não deixa de mais ser, né? que um engenheiro, um mestre de obras. É impressionante, tá? Eu falo para esses profissionais, é impressionante como um mestre de obras sem qualificação nenhuma tem uma visão de comportamento dos empregados completamente refinada. Ele trata mal quem ele tem que tratar mal, ele trata bem quem ele tem que tratar bem, ele sabe dar no meio de quem tem que ser Receber. colocado no lugar. São assim, eles têm um discernimento de vida, assim, que, bem, pelo menos no meu tempo, né? Porque eu andei entrando em obras aí como projetista, eu olhava mestre de obras com 30 anos de idade. Então eu olhava assim, puxa vida, eu só trabalhava com mestre de obras 60 anos de idade quando eu era guri. Sim. Então, esses caras tinham uma caminhada longa e uma casca dura. O conhecimento tácito que chama. Sim. Então, eu comecei a entrar em obra. Pô, tu viu os mestres de obras espertos, mas sim, pouco calejados, né? Mas sem dúvida, né? Esse conhecimento, assim, prático é uma outra faculdade, né? Esse aí é o que te dá o reconhecimento, pelo menos, né? É tu saber realmente, não, mas como é que tu faz a coisa na prática, né? Às vezes... A gente precisa dos dois sempre, né? Do conhecimento teórico, mas o prático é fundamental, né? Então o mestre de obra tem 100% do prático, né? Não, e é legal que eu encontro, às vezes assim, eu vejo pessoas no mercado financeiro que são formadas em engenharia, né? Aí eu perguntei, tu trabalhou na engenharia? Não, logo já saí trabalhando em banco, nunca tive vontade de trabalhar na engenharia. Olha, deixa eu falar uma coisa. Te recomendo. Ok, teu título é engenheiro, não vou tirar isso de ti, mas tu é formado em engenharia. Se tu quiser realmente quase um bacharel, né? Se tu quiser realmente entender o que é engenharia, tu tem que estar no meio da confusão. E é só confusão. Engenharia é resolver problemas. Então, claro, a pessoa tem ela tem todas as ferramentas, mas ela não tem os calos, ela não tem a experiência. Então é bem interessante isso aí. Mas que bom que tu conseguiu, então, juntar tudo isso, né? Conseguir levar essas coisas bem, mas isso é difícil, né? Conseguir juntar todo esse conhecimento, assim, e ainda conseguir se dividir, né? Não, porque o que acontece? Quando eu falei para as pessoas que o mais comum é tu ser assessor de investimento ou abrir um escritório de assessoria de investimento, que é uma qualificação que eu tirei
por primeiro, só para contar como experiência profissional, eu trabalhei um tempo no Safra, e aí o que acontece? Eu falei para as pessoas, não, você é gestor de fundo de investimento. As pessoas, cara, tu nunca vai ser isso aí, porque tu tem que começar dentro de um banco, dentro de uma gestora, só em São Paulo tu vai conseguir fazer isso. Olha, vamos ver, já me falaram que eu não ia conseguir fazer um monte de coisa, né, mas vamos lá. Cada vez que me falam isso, o cara tá. Aí então o que agora eu vou aconteceu? fazer. O que aconteceu? Levei um tempão para tirar essas certificações, eram bem complexas, tá? Tem Sim. gente aí com 15 anos de mercado financeiro, dono de assessoria de investimento, não consegue tirar essas certificações. E aí o que aconteceu? Logo surgiu uma oportunidade aqui de me associar com outras pessoas numa gestora, tá? Então, 2 meses depois de eu ter tirado a certificação, já acabei conhecendo essas pessoas e eu tava com responsabilidade sobre 125 milhões de reais, assim, já na largada. Então já era um pessoal que... Hoje tu tem uma sociedade, então Sim, uma senão, empresa... o que aconteceu? Aí eu montei, eu era sócio minoritário nessa gestora, tinha Como é outras que é o pessoas nome também. da gestora? Essa daqui, deixa eu terminar que eu já vou te falar. O que aconteceu? A gente montou essa gestora e aí eu vi que eu tinha uma sociedade minoritária, eu não nasci muito pra isso, entendeu? Então fiquei um ano lá, fiquei entendendo as coisas ali, fui fazendo conexões no mercado, e aí eu saí dessa gestora e fui montar a minha. Então peguei pessoas mais alinhadas com o meu raciocínio de investimento no exterior, de visão de Brasil, que não é a das melhores, tá? Então, eu consegui encontrar pessoas todas sêniores também, pessoas ligadas ao mercado financeiro, e aí eu montei a minha gestora, que se chama W14, tá? A gente foi habilitado há um mês atrás, a gente montou o CNPJ em dezembro agora de 2023, e passou por todo um processo de aprovação dentro da CVM. Então, por que as pessoas dizem que, tu não vai conseguir isso, que é difícil? Tu precisa de carta de recomendação de 3 banqueiros. Então, assim, foi um trabalho banqueiros, no caso, seriam entidades associadas à Ambima, lá, que tu paga... Essas entidades parece que pagam 40 mil reais por mês de associação. Então, assim, não é muito fácil para uma pessoa de Porto Alegre que migrou, começou uma migração em 2017 para o mercado financeiro, ter essas relações, entendeu? Então, poxa, parece piada, eu conheço um banqueiro aqui de Porto Alegre que ele não é associado à Ambima, então não consegui pegar carta com ele. Então a gente foi fazendo um trabalho de relacionamento, fui me inserindo nos grupos e aí consegui as 3 cartas de recomendação e a gente passou a fazer parte do processo. Fomos habilitados agora há pouco há um mês atrás, né? Já estamos plugados em vários bancos. Então, hoje a gente tem uma gestora completamente... Já estamos plugados nos Estados Unidos também como gestora. Então, hoje a gente tem uma gestora completamente operacional aí que consegue colocar o cliente no banco que for de preferência para ele ou que a gente entenda que é melhor para o cliente. Também. Bom, acho que nosso tempo aqui tá terminando, mas queria te agradecer muito aí por ter passado toda essa experiência de vida aí. Acho que foi uma entrevista muito bacana, assim, porque a gente falou de economia, a gente falou de engenharia, a gente falou de obra, falou de projeto, falou da sociedade, de engenharia, o que ela está fazendo aí em prol do nosso estado, o que ela já fez. Para mim foi muito legal ver isso, assim, ver essa história, né? Tudo que ela já contribuiu, tudo que ela vai poder contribuir. E eu queria te convidar, se tu quiser deixar mais alguma mensagem aí para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo aí, pra gente encerrar. Não, legal, parabéns pelo podcast aí, trazer Obrigado. mais pessoas experientes aí que possam passar um pouco de experiência ou de conhecimento aí pros ouvintes aí. Acho que parabéns pela iniciativa aí e conta com a gente aí. Com certeza, essa vai ser a primeira de várias. Quando tivermos mais informações sobre todo o desfecho aí desse estudo do IPH. Da enchente, talvez podemos voltar aqui com um pessoal mais técnico e tal, para poder explicar. Ótimo. Se Deus quiser, com alguma animação, alguma ilustração para mostrar tanto pro pessoal técnico como o leigo. Isso pra gente, assim, a gente consegue ter essa visão, assim, da física, da matemática, porque a gente é engenheiro, mas eu acho que é sempre legal isso, a gente deixar alguma coisa ilustrada, até lúdica até, né? Para que todo mundo possa, né, entender. Sim, no meu prédio tinha advogado me explicando lá que um DIC tinha falhado. Todo mundo era especialista em DIC, em comporta. Comporta para mim os portões ali Por favor, né? Então, assim, todo mundo virou especialista em tudo. É o mal da internet, né? Está bom. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço.